CPB Books está no ar e você é o nosso convidado especial. Você já seguiu as nossas páginas no Facebook, no Instagram e no Twitter? Não? Então aproveita e segue lá, Casa Publicadora, e pode usar também a nossa hashtag para conversar com a gente. Nós estamos aqui com um dos nossos convidados especiais e é daquela série sobre esportistas. E você pode ir acompanhando também nos vídeos anteriores, através do YouTube e o Facebook. Jorge, é um prazer que o senhor está aqui, um atleta sobre duas rodas, muito bom, um ministério de fé, não é? Conta um pouquinho sobre ele, por favor. Bom, o ministério chama-se Atletas da Fé e ele tem um singelo, porém grande alvo, de levar a todo mundo sobre duas rodas a mensagem que Jesus breve virá. Que legal! E o senhor fez uma viagem grande em 2010, né? Numa conferência de líderes da Igreja Adventista, lá em Atlanta. Me fala um pouquinho como foi esse trajeto, por favor. Bom, o trajeto de participar de uma conferência geral, ele se torna complexo. Você ir do Brasil até os Estados Unidos sobre uma bicicleta é algo que exige um planejamento muito grande. Mas como o meu combustível é a fé e um ministério dado a mim por Deus, eu acreditei que ele poderia efetivamente me conduzir numa viagem pelas 3 Américas, do Brasil a Atlanta, sede da Conferência Geral, em Geórgia, nos Estados Unidos. Então, como eu também sempre tive o sonho de participar de uma reunião como essa da igreja, e por faltar dinheiro para ir em avião, eu resolvi usar o ministério e sair desde o Brasil, passando pela Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e chegar até Atlanta, Estados Unidos. Que legal! E nesse trajeto todo, o senhor teve algum testemunho, alguma história interessante para contar para a gente? A história mais marcante refere-se à minha travessia da Colômbia para o Panamá, onde eu tive que passar num lugar chamado Estreito de Darién, onde fica o quartel-general das Farc. E então, quando eu cheguei numa cidade chamada Unguia, dali eu pegaria um barco, porque por dentro da floresta não era possível passar. E aí me disseram, olha, o senhor terá que ir de barco até o próximo porto no Panamá. Mas eu não tinha dinheiro para pegar esse barco. E eu falei para os irmãos, olha, eu vou ter que enfrentar a floresta, vou ter que pedalar 200 quilômetros dentro da área das Farc. Eles disseram, irmão, é impossível. Nós temos aqui membros da igreja já sequestrados, as pessoas das cidades aqui são levadas também sequestradas, e se você for, vai ser sequestrado, o seu ministério vai acabar. Aí me aconselharam a retornar até Medellín, pegar um avião e passar direto essa parte da Colômbia. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para avião, eu tenho que passar. E, por favor, alguém me leve até o início da trilha, desses 200 quilômetros, e eu vou deixar o resto com Deus. E eles, então, não acreditaram que era possível ultrapassar essa parte dentro da guerrilha. Mas o que aconteceu? Eu acreditei no Senhor, me colocaram no início da trilha e eu fui embora. Só que quando eu tinha pedalado assim 2 horas, aí me aparece uma pessoa dizendo que queria me guiar por dentro do caminho das Farc e me livrar dos guerrilheiros. Essa pessoa que apareceu do nada, me chamando para me ajudar, eu acredito que era um anjo do Senhor, que assumiu a forma humana para me guiar no trajeto onde eu não passaria sozinho. E ele me acompanhou durante todo o dia até me levar numa área onde disse, olha, agora o senhor está livre. Passou as Farc, pode seguir que vai chegar até o Panamá. Que experiência única, que bênção. Até me emociono em falar. Que legal, muito forte. O senhor pedala normalmente sozinho ou vai acompanhado? Eu pedalo humanamente sozinho. Eu preparo meu equipamento, tudo que eu necessito, para até emergências, todo material de reposição que seja possível levar em uma bicicleta. Quando ela está montada, eu tenho mais ou menos uns 50 quilos ali de peso. Uau. E eu peço forças a Deus para vencer todo tipo de terreno, seja subida, seja temporal, seja ventos contrários, mas efetivamente a minha grande companhia, que eu acredito que está lá no Salmo 91,
que Deus fala que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os protege, livrando até de pedras que possam estar pelo caminho. Então, as montanhas, que eram as grandes estradas, infinitos caminhos, Deus sempre me protegia. O senhor sabe mais ou menos quantas viagens já foi feitas, quantos quilômetros percorridos, mais ou menos? Olha, para fazer as 3 Américas, América do Sul, América Central e parte dos Estados Unidos, eu estou agora mais ou menos uns 5.000 quilômetros para chegar no Canadá. Nossa. Pelo caminho que eu vou fazer até chegar a Ottawa, a capital do Canadá. Então, no total, eu já dei o equivalente a uma volta ao mundo. A minha missão é viajar por todos os continentes da Terra. Porém, fazendo só essa parte, nas 3 Américas, sem ter concluído ainda elas, eu já fiz 40.000 quilômetros, que equivale a meia volta na Terra pela linha do Equador. Que legal! Então, é uma coisa tremenda que Deus tem me concedido. E cada lugar o senhor vai levando um pouquinho de Jesus, né? Isso é muito interessante, isso que é legal. É verdade, Esse livro que foi feito pela Casa Publicadora, me conta um pouquinho dele. Me conta um pouquinho dele, que é Conquistando o Brasil. O livro Conquistando o Brasil, ele narra exatamente uma das viagens mais fantásticas, que foi a primeira onde eu busquei o projeto Viajar ao Brasil Norte-Sul. Eu achava que conseguiria facilmente um patrocinador. E o livro existe repleto de milagres, porque Deus não permitiu de eu conseguir esse apoio. Então, não tendo quem custeasse as minhas viagens, eu fui viajar sozinho, só, como eu estou falando, acompanhado pela fé com anjos. Então, eu viajei do extremo norte ao extremo sul, fiz em 79 dias do Monte Caburaí, em Roraima, até o Chuí, e nesses 79 dias, que são narrados nesse livro, ele começa de milagres, desde Deus fazer a natureza me ajudar. Quando faltou água em Rondônia, lá numa parte do trecho, eu pedi que chovesse para mim me alimentar. E Deus fez a chuva chegar e me matar a sede. Quando eu cheguei no sul do Brasil, eu pedi um milagre impossível contrário, porque estava chovendo, estava frio e eram ventos muito fortes. E eu falei, Senhor, se o Senhor apoiou o meu trabalho, o meu ministério, se o Senhor me dá um sinal que Ele te agradou, me atende outra vez. Lá em cima eu pedi, conceda que chovesse. E aqui eu peço a Ti, que faltam 2 dias para eu concluir a minha viagem, que não chova, que faça sol, que as imagens pela Rede Globo saiam muito bonitas no final do trabalho. E Deus me atendeu. Parou a chuva, pararam os ventos, o frio acabou e eu terminei a viagem bem. E daí então, do extremo norte ao extremo sul, esse livro narra milagres impossíveis feitos pelo nosso Criador. Bom, eu viajei por muitas estradas pelo Brasil e por mais 14 países. Então, nessas estradas, eu sempre alcançava o final delas porque eu tinha um sonho. Parecia impossível, mas ele acontecia. Então, eu quero dizer a todos que a estrada que conduz aos sonhos nunca é distante demais, quando os nossos sonhos estão na mão de Deus. Que legal, que vida de milagres de fé. Muito Amém. Obrigada por ter vindo, participado do nosso programa do CPB Books. E se você quiser, pode adquirir o livro Conquistando o Brasil através do nosso site cpb.com.br ou também ligando para o 0800 979 0606. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo vídeo. Tchau!